Enfim. Bom, ontem saiu, finalmente, teve lá a reunião do Conselho Técnico da Federação Paulista para anunciar o Paulistão formato Champions League. Clássicos na primeira fase. Formato novo do Paulistão, agora com menos datas, então é um formato que a gente está anunciando aqui como um formato, Casão, que foi sugerido pelo irmão do Arnaldo, de verdade, Roberto Ribeiro, por isso que a gente está chamando o Campeonato Paulista de Robertinho, aqui, de maneira muito simpática, porque o Arnaldo um dia falou que não, meu irmão deu uma ideia, tal, que podia ser igual na Champions League, e acabou sendo assim mesmo, o formato do Paulistão. Vamos colocar aí como é que ficaram os grupos, e aí a gente vai explicar como é que é. O grupo... Não é grupo, né? Na verdade não é grupo, são os jogos que o Corinthians vai fazer. Vai enfrentar Santos, Palmeiras e São Paulo, os 3 clássicos. São Bernardo, Red Bull Bragantino, Ponte Preta, Velo Clube e Capivariano. O Palmeiras enfrenta também os três principais rivais. E mais, Novo Horizontino, Mirassol, Guarani, Portuguesa e Botafogo. O São Paulo também enfrenta os 3 rivais. E além disso, Mirassol, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e Primavera. E o Santos terá os 3 principais rivais e mais Red Bull Bragantino, Novo Horizontino, Velo Clube, Guarani e Noroeste. Os jogos que eles vão fazer, que é o formato da Liga dos Campeões. Ninguém melhor do que você, Arnaldo, que tem participação. O irmão se sentiu traído. Dessa nova fórmula do campeonato. O Robertinho se sentiu... Não é um plágio, é um plágio adaptado. Plágio adaptado. Já que a gente estava falando de São Paulo, dirigentes, vou resgatar uma expressão do antigo presidente do São Paulo, Juvenal Jovencio. Esse campeonato paulista é uma arapuca para os grandes. É uma grande arapuca, né? É excelente para a federação e péssimo para os clubes grandes, né? O formato Champions ele foi adaptado com algumas novidades, porque a federação ela fez ela ajeitou as 8 rodadas de fase de classificação para que em todas as rodadas a gente tenha jogos relevantes, fazendo com que os grandes, além de se enfrentem times de média força em 2 oportunidades e só joguem uma vez contra o pote dos mais fracos. Na prática, eram 12 partidas classificatórias, agora são 8. E das 8, quase todas são difíceis. Qual foi a estratégia da federação? Impedir que os grandes cogitem entrar mais ou menos no campeonato, priorizando o brasileiro que vai ali. É impossível, porque o limite entre a classificação na 8ª posição e o rebaixamento vai ser pequenininho. Se você entrar, vou jogar as 2 primeiras rodadas com reserva sub-20, você não vai se classificar, primeira coisa. E você corre o risco de ser rebaixado. Então, a federação conseguiu engessar os clubes grandes com esse formato, né? Justamente numa temporada em que eles têm que se envolver antes com o Brasileirão, que começa no final de janeiro. Foi engenhosa a federação. Ela golpeou o meu irmão pelas costas, porque nas Champions é um pouco diferente. Você tem muito jogo grande, mas você também tem os jogos contra os fraquinhos para poder se classificar. Tem muita carne assada. Tem muita carne assada. Aí só tem E olhe lá. Só que aí a federação, super engenhosa, ela corre um risco de não ter time grande para decidir o campeonato. Já pensou? Essa é uma situação. Na fase... É uma probabilidade. É uma probabilidade real, né? Porque ela nivela tudo. Então, o time que veio da A2, ele vai pegar um grande, olha lá, e pode, se tiver o Mirassol da vida no Brasileiro, ele pode jogar a final do Campeonato Paulista. Tranquilamente. Então, é uma arapuca. As pessoas não entenderam muito bem até agora, porque elas nem entenderam também muito bem como funciona a atual Champions League. Mas é aquilo, classifica. Aí também é formato Champions. Se classificam os 8 melhores, independentemente dos confrontos que fizer, o primeiro contra o 8º, o segundo contra o 7º, e assim por diante. Quartas de final, uma partida só na casa de quem tiver a melhor campanha. Semifinal, uma partida só, idem. E as finais em 2 partidas, como acontecia antes. O fato é que antes, o time grande, no formato anterior, com mais datas,
ele fazia pelo menos 6 partidas contra pequenos para poder, sabe, Mauro, dar aquela respirada, tá? Agora não tem mais essa moleza não, filho. Agora é uma arapuca. Pro campeonato é legal, pro grande é péssimo. Pro time grande é péssimo. Porque, assim, o campeonato estadual, ele inevitavelmente no Brasil, ele tem que ter uma pegada de pré-temporada. Sim. Ou pelo menos dentro dele alguns jogos em que você possa encarar como tal. Ou seja, você pode começar a primeira rodada, a segunda com um time misto. Carioca é assim. Ou de garotos e tal, para você. Carioca é exatamente Exato, assim. aí você vai se ajeitando, porque não tem nem tempo. Mal voltou das férias, treina um pouquinho, pimba, já começa a jogar. Se puder colocar a tela de novo, estava olhando aí a tabela, por exemplo, do Corinthians e do Palmeiras. Vamos colocar a tela colocar a tela Ainda novamente. pior. O São Paulo ainda pegou o Mirassol. Olha só. No caso, o Palmeiras também pega o Mirassol. Aí o São Paulo, o Corinthians não pega o Mirassol, mas pega o Bragantino. Pega a Ponte Preta, que está voltando da Série C para a Série B. Isso. Então tá cheia de gás. Né? Os clássicos, claro, né? Então você vê que não tem muita folga, cara. São Paulo tem o Primavera, certo? Sim. Que é o Santos tem o Noroeste. O Palmeiras tem o Botafogo, que tá bem tá sobrevivendo na Série B. E o Corinthians tem o Capivariano ali. Então, Você vê, olha a chave do Palmeiras. O Botafogo é um time de Série B. A Portuguesa é um adversário tradicional. Então, quando vai jogar contra o Palmeiras, vai se mobilizar contra qualquer grande, que a Portuguesa ela se alimenta disso também. Perfeito. Né? É normal. O Guarani, parecido, né? Parecido, já foi campeão brasileiro. O Mirassol, não preciso explicar. E o Novo Horizontino é um dos melhores times da Série B, que briga para subir aí todo ano, bate na trave, mas... Então, assim, no caso do Palmeiras, não tem ninguém que você pode falar assim, essa é a maior carne assada. Pode até virar na hora. Nesse jogo aqui eu vou... Porque os adversários vão jogar tudo contra o Palmeiras. Pode ficar no exemplo do Palmeiras ali, por exemplo. Fora a questão logística, né? Se o Palmeiras tiver que ir a Ribeirão, tiver que ir a Mirassol, Mirassol, são viagens longas. Isso. Se o Palmeiras tiver conquistado a Libertadores e precisar jogar o Mundial, então o intervalo vai ser menor. restrito. Tiver a Supercopa, tiver a Recopa, cara, isso aí, cara, ele não vai poder... Eu acho que o bom o Mauro ter pego o Palmeiras porque é o paulista mais forte, é o que tem mais condição e que poderia lidar com esse campeonato com uma... E vai começar o brasileiro no meio da reta final do estadual. Exatamente. Depois de uma carnificina nessa fase aí. É carnificina. Então vai ser pesado. Isso pode comprometer, assim, não digo a sequência de toda a temporada, mas a sequência da temporada nesse começo vai ser bem complexo. O que acontecia, Casão, é que até antes, né, esses primeiros meses era meio que uma pré-temporada, como o Mauro falava, porque você tinha muito jogo do Paulista ali, tarará, e daí começava a Libertadores, daí começava o Brasileiro, era quase como um tempo de preparação. Agora não, é Brasileiro e Paulista, esse Paulista aí ao mesmo tempo. Você que jogou muito o Campeonato Paulista, pode dizer. Então, primeiro eu acho que na enquete ali eu ia votar na seguinte, é o que dá para fazer, né? É o que dá para fazer. Não tem... Ou faz desse jeito aí, ou coloca grupos e mais 4 datas e não sei o que, não sei o que. Eu acho o Campeonato Paulista muito complicado e realmente não vai ter folga. Os times grandes vão começar o Paulista tendo que bater de frente com times perigosos, que estão há mais tempo treinando, né? Ou times que estão em alta, Mirassol, cara, o Mirassol, o Corinthians vai jogar com o Mirassol, Palmeiras também. Então, enfim, quem for jogar com o Mirassol vai pegar um time super empolgado, uma cidade super empolgada e outra, um Mirassol que vai para a Libertadores que tem que fortalecer o time. Então, se o time do Mirassol hoje é a sensação do campeonato e é forte, é difícil jogar contra o Mirassol, o ano que vem, teoricamente, vai ser pior, porque eles vão ter que disputar a Libertadores, então vai ter que ter algum reforço ali um pouco mais pesado, 1, 2, 3, sei lá, e não perder os melhores. Então o Campeonato Paulista realmente ano que vem vai ser, numa linguagem mais de gíria, o Campeonato Paulista vai ser da pesada. Vai ser da pesada, boa. São 8 rodadas, eu sou péssimo em análise combinatória, o Tironi era bom nisso. Não, eu sou ruim também. É ruim? É. Então são 8 rodadas, certo, de classificação. Se você tem os grandes jogando entre eles, praticamente clássico toda rodada. Então, legal. possivelmente... Não, pro campeonato é ótimo. Então, claro. a federação foi engenhosa. Sim. Evidente. Graças ao seu irmão, inclusive. Não, meu irmão se sentiu traído porque ele entende que os grandes precisam de um respiro. Você vai jogar contra o time. Não respirou nada. Ferraram o Robertinho. Os caras acharam que fazer. Os caras desvirtuaram tudo. Desvirtuaram um pouco, mas entende que a primeira rodada já deve ter um clássico. Você entende? Sim.
E aí, assim, cara, não tem como aconteceu no Rio. E esse ano em São Paulo também, os times começarem... O São Paulo, por exemplo, começou o campeonato só na segunda rodada esse ano, estava lá nos Estados Unidos. Não tem mais. Não tem folga, meu amigo. E assim, né? A primeira rodada está prevista para 11 de janeiro, certo? Certo. 11 de janeiro. O campeonato teria pouco menos de 2 meses. As férias, para quem não jogar o Mundial, começam dia 8 de dezembro. Então, eu imagino que os clubes vão dar aqueles 20 dias e depois mais 10 no meio da temporada, já durante a Copa do Mundo. Não vão dar as férias completas para ter pelo menos 10 dias de treino na volta. 10 dias de pré-temporada para começar, sei lá, dia 2 de janeiro e já jogar dia 11 para valer. Possivelmente como clássico. É por isso que o São Paulo também estava adiantando seus exames físicos e tudo mais. É isso, então. Ó,